De volta com o Gazeta Entrevista, está conosco o secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Acre, Fernando Melo. Tem algumas novidades aí na área da agricultura que a gente vai conversar agora, mas eu quero destacar, secretário, a sua luta incansável em defesa da mandioca. O senhor é um obstinado que a mandioca vai dar certo, que o Acre é uma terra que produz muito. Como é que está essa luta, hein, secretário? Pois é uma luta pouco compreendida, mas agora a gente, com essas informações que a gente teve de uma importante consultoria, a gente vê que nós temos na mandioca uma vantagem comparativa com os outros produtos de origem primária da agricultura como destaque. Eu lembro assim. que há uns 10 anos atrás o senhor já falava nisso como deputado federal. Não é? E de lá para cá, o que evoluiu essa? Eu fiz como deputado federal, até um slogan do meu mandato, né, o resgate da mandiocultura na Amazônia. Né, porque é uma planta daqui, né, que foi disseminada aqui na região, né, aqui entre o Acre e Rondônia, e temos uma alta produtividade. Esse dado, né, que foi lançado aí pela Apex, né? Essa consultoria que diz que o Acre produz mais do que o dobro da média nacional. Da média nacional. Por que aqui a terra é diferente? O que tem? Rapaz, a terra dela é aqui, né? O habitat natural da mandioca é dessa região aqui. E tem os cruzamentos milenares de uma variedade com outra. E aí a gente tem uns resultados muito bons, né? Onde temos aqui variedades de mandioca que têm alto poder de produção, alta produtividade. E qual seria então essa visão de tornar a coisa maior do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, o governador, que também é um governador mandioqueiro, que quando era senador incentivou muito a Casa de Farinha, ele acha que nós devemos dar um passo a mais. O passo a mais é a industrialização, né? A sair das casas de farinha, que a gente está trabalhando na modernização. Geralmente nós temos a casa de farinha, cada um tem na sua propriedade, aquela coisa artesanal da agricultura familiar, principalmente no Juruá, região de onde nós viemos. Mas aqui na região de Chapuri nós estamos dando uma melhorada na industrialização das casas de farinha. Mas agora o governador mais ousado quer fazer uma indústria de fécula. Né? Ele está induzindo... Quantos subprodutos podem ser produzidos da mandioca? Centenas, né? Centenas, por exemplo, veio desde a pasta de dente, aspersantes que tem aí. E o principal, né? O principal, que é a fécula e a farinha, né? Ou pra você ter uma ideia, nós produzimos, pra você ter um comparativo, né? Que a gente, como mandioqueiro, a gente observa e fala, nós produzimos 1.200.000 toneladas de mandioca. O Acre? Milho, o Acre. E o milho, nós perdemos 90.000 toneladas. Você vê a diferença, mais de 10 vezes mais se produz mandioca do que milho aqui. E basicamente todo ele é consumido in natura e o resto é transformado em farinha, né? Farinha de mandioca que é exportada por Manaus, para Rondônia e os outros estados, né, que desejam a nossa farinha, que é uma referência nacional, a farinha do Acre. E aí essa ideia de a gente industrializar, né, visando, como mostra esse estudo, visando o mercado internacional. Nós somos grandes consumidores e o Acre pode, com a sua alta produtividade, ter uma vantagem comparativa de produzir a um menor custo e poder fazer a exportação desses produtos. Secretário, mas tem aí um entrave, que é a questão dos ramais para escoar a produção, essa dificuldade perene que desde muito tempo impede o desenvolvimento da agricultura. Como é que é esse problema? O senhor, como é que vê a solução para isso? Porque tendo estrada para escoar facilita muito. Exatamente. Eu costumo entrar nesse debate do ramal, que ramal sempre vai ser um problema. Mas não é um problema mais para todos, né? E tem muita gente que não tem mais problema de ramal. E aí, isso é um problema que a gente enfrenta, cada dia vai melhorando, mais pessoas vão ficando sem esse problema. Mas o mais importante de tudo é a comercialização. Se tiver um comércio, o cara produz onde tiver. Se ele vê que ele vai ganhar dinheiro, ele tira esse produto. Mas, claro, por exemplo, para ir buscar em Cruzeiro do Sul, sem estrada. Pois é, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Mas a ideia, né, e isso o governo está induzindo aos empresários que possam fazer esse investimento nessa indústria de fécula, vamos escolher o local mais estratégico.
né? Seria Onde a aqui gente mais tem perto de Rio mais Branco. perto, por exemplo, Sena Madureira. Nós temos ali, o Acre é campeão de produtividade, Sena Madureira é o campeão do Acre. Né? Nós temos uma alta produtividade. Temos aqui também na região de Capixaba, que fica mais perto da saída para o Pacífico, que a exportação com certeza vai ser aqui para os nossos países vizinhos e também com relação à Ásia, né? A China, que é o maior consumidor, o maior importador de derivados da mandioca. Então são essas, Rogério, são essas as estratégias que estão sendo elaboradas, o governo está induzindo, o governador fez uma visita, eu estive presente, levou vários empresários, fomos ver uma indústria de fécula lá no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, uma das maiores indústrias de féculas do nosso Acre. E agora tem esse relatório aí, né, onde mostra a viabilidade econômica. Esse documento vai subsidiar, né, os empresários para decidirem nessa área nesse investimento. Da mandioca já se tentou, por exemplo, a produção associada, o cooperativismo, teve as casas de farinha da época do Binho Marques, quando era governador. Vocês ainda pensam nesse modo de produção? Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil tem 500 anos, né? O Acre tem pouco mais de 100 anos e é difícil a gente trabalhar em associação, em cooperativismo, mas temos que insistir. Mas você vê onde tem as melhores cooperativas do mundo, por exemplo, estão na Itália, é um exemplo de cooperativismo. Mas quantos anos tem a Itália? Só do nascimento de Cristo tem mais de 2000 anos, né? E aqui a gente tem essa dificuldade ainda do trabalho em associação. Mas o que acontece que não dá certo? Rapaz, são as relações interpessoais de pessoas. A gente vê, eu por exemplo, tenho ali no Bujari uma casa de farinha que nós estamos modernizando, que lá funciona, né, em forma de associação. E em outros cantos não tem. Em Chapuri, por exemplo, tinha uma casa de farinha comunitária e tinha um rapaz lá que se destacava e o grupo ficou com um ciúme, a inveja dele, e ele resolveu sair daquela associação, botou a casa de farinha dele, a casa de farinha dele foi para frente e a cooperada foi para trás. A inveja é um câncer que destrói qualquer coisa que prospera, né? Mas eu acho que é um modelo interessante, dá certo no mundo todo, devemos insistir, né? Mas sempre com esses probleminhas. E agora o governo está identificando onde tem um empreendedor, a gente pega esse empreendedor para tocar aquela indústria. Ô secretário, tem um negócio que acontece, e eu já vi, gente que pega a farinha de qualquer lugar e diz que é de Cruzeiro do Sul. Põe num saco e diz, Cruzeiro do Sul, farinha boa. E como é que é isso? Porque é uma marca que consolidou e que tem que ser melhor aproveitada, mas de forma autêntica. E a farinha que às vezes o gosto não é de Cruzeiro do Sul, mas está lá dizendo que é. As pessoas pegaram isso, né? Porque realmente a farinha de Cruzeiro do Sul é diferenciada, né? Mas, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu passei ali no mercado Francisco Marinheiro, ali na estação, e lá, se você quiser comprar uma farinha do Bujari, no mesmo padrão de Cruzeiro do Sul, você encontra lá. Mas aí e aí eu descobri, aí eu descobri, né? Como é que vocês conseguem fazer? Descobri que tem uma cruzeirense que ensinou o pessoal lá a fazer. Então essa é de Cruzeiro do Sul. Então as coisas estão só andando, a mandioca, né, que veio do Bujari. Mas as pessoas, a gente já tem um bom padrão, né? A Chapuri está com um bom padrão. Claro que ainda não chegou ao padrão cruzeirense, né? Que isso aí eu digo com tranquilidade que ali são experts mesmo. Mas a farinha do Acre está ganhando esse nome, né? Não é só mais farinha do Cruzeiro. Realmente, Cruzeiro do Sul abriu o caminho para a farinha do Acre. Secretaria e outras iniciativas, outras culturas, né? A mandioca é muito forte, mas tem outras coisas aí sendo feitas também. Temos, olha, por exemplo, nós estamos com um grande trabalho, né, que nós vamos atacar agora. Então vamos escolher 150, 160 produtores, nós vamos fazer um trabalho com a bacia leiteira, né? Os primeiros 70 já foram escolhidos, já devemos trabalhar com esses produtores e esse é um grande desafio que a gente tem lá na Secretaria de Agricultura, que é o leite, né? O leite ainda é um problema aqui. Mas tanto gado que o Acre tem Pois mas as pessoas preferem o corte, né? Muito mais fácil, dá muito menos trabalho e a gente tem um concorrente forte que é Rondônia. Né? Pra você ter uma ideia, nós produzimos aqui em torno de 150 mil litros de leite por dia. Rondônia tem mais de 2 milhões de litros por dia. Então eles conseguem colocar esse leite aqui a um preço. Mas tem muita gente vivendo de leite. Juntar com Rondônia, né? Tentar entrar naquele mercado se associando a ele.
Pois é, mas o que nós precisamos aqui no Acre é uma indústria forte, uma indústria grande, né? Porque quando a indústria tiver, o leite vem. Se tiver uma indústria que compre o leite, o cara vai incentivar. Mas nós temos ainda um problema de mercado, né? As indústrias não são grandes. Por exemplo, nós temos só aquele leite barriga mole, nós não temos aquele quadradinho que você bote dentro da geladeira lá e que é o longa-vida, né? O Tetra Pak, como eles chamam. Então esse é um problema que a gente tem. O governador tem insistido, tem tentado trazer investidores para cá e eu acredito que só a partir daí a gente vai ter uma indústria e o segmento do leite muito forte. É isso aí. Secretário Adjunto de Agricultura e Pecuária, Fernando Melo. Obrigado, secretário. Foi um prazer, Rogério, estar aqui Volte com mais você. vezes. O senhor anda muito sumido aqui da Pois imprensa, da mídia, né? Só o Reis que vem por aqui. O Reis vem, né? É o sempre nosso vem. secretário. O grande Mas o Reis. senhor também está trabalhando. Muito bem, Tá vamos bom. fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. É só um instante. Até já.